Por isso eu quero convidar, abra a sua Bíblia comigo, de Mateus capítulo 8, verso 14. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus colocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída de demônios, e ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos naquele lugar. Então se cumpriu deste modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si todas as nossas enfermidades e removeu todas as nossas doenças. Esse episódio talvez muito conhecido pela passagem de olhos que damos ao texto, falando do milagre que Pedro, mais um dos milagres depois da pesca milagrosa, que Pedro no início da sua caminhada recebe junto da sua família pela cura da sua sogra que estava enferma. O texto não diz qual é a enfermidade, mas diz que tinha uma febre. Então há grande possibilidade, uma grande probabilidade de ser uma infecção. E pelos tempos limitados, dos evangelhos quanto à medicina, não existindo antibióticos como vemos hoje, era muito comum pessoas com infecções morrerem, elas terem mesmo sua saúde e a sua vida ceifada por aquela enfermidade. E quando Jesus entra na casa de Pedro, não apenas ele toca na sogra de Pedro, mas como ele livra a casa de Pedro daquele mal, e um milagre ali se manifesta. O texto que lemos diz que não apenas a sogra de Pedro foi curada, mas intrinsecamente o texto nos apresenta que pessoas, ficando sabendo que Jesus estava na cidade, que a sogra de Pedro, adoecida, tinha sido curada, eles começaram a vir de todos os cantos dos vilarejos para receber a oração, para serem ministradas. E a Bíblia diz que ao entardecer muitos foram curados, muitos foram libertos, muitos também receberam o milagre do Senhor. Quando lemos esta passagem, é importante nós entendermos isso não só para conhecimento, mas também para que possamos experimentar o sobrenatural de Deus. O que gerou aquele ambiente? Nós encontramos duas partes de uma história. A primeira parte, onde Pedro recebe o milagre sobre a vida da sua sogra. E a segunda parte, onde as pessoas ficam sabendo do que aconteceu na casa de Pedro, e elas vindo à casa de Pedro, aquela região, elas também são visitadas pelo sobrenatural do Senhor. O que gerou o milagre para outras pessoas, assim como aconteceu na casa de Pedro? A primeira lição que eu quero aprender com esse texto, se você gosta de anotar, já aproveita e começa as suas anotações, é que Deus, Ele se manifesta em dois tipos de ambientes principais. E onde há a manifestação de Deus, ali a manifestação do seu milagre, ali a manifestação do seu sobrenatural. Então, se eu e você temos a necessidade de recebermos o toque do Senhor, de vivermos o milagre de Deus em nossas vidas, precisamos estar exatamente onde esses ambientes se manifestam. O primeiro ambiente onde Deus se manifesta, o primeiro lugar onde Deus se manifesta, é o lugar onde existe adoração. Onde existe adoração, ali haverá a manifestação de Deus. E consequentemente, a presença de Deus vai trazer o sobrenatural, o milagre que nós precisamos. Agora, o problema da igreja é que ela não compreende, infelizmente, como é a adoração. Existe uma confusão na mente de algumas pessoas. Alguns não sabem nem diferenciar o louvor da adoração, pensam que é a mesma coisa. E por mais que os dois andem juntos como juntas e medulas, por mais que os dois andem juntos como a alma e o espírito, os dois são distintos. E para que eu e você possamos chegar no ambiente de adoração, nós precisamos passar pelo ambiente do louvor. Por isso que a Bíblia diz: Deus habita no meio dos louvores. Para que eu e você possamos expressar a nossa adoração, nós precisamos aprender a desenvolver uma cultura de louvor. Se precisamos viver a manifestação do milagre de Deus em alguma área das nossas vidas, é fundamental nós entendermos que o lugar, que o ambiente onde Ele vai se manifestar, para que o seu milagre venha se manifestar, vai ser esse ambiente de louvor e adoração.
Pastor, qual é a diferença do louvor e adoração? O louvor é aquilo que eu expresso para fora. O louvor, ele precisa ser expressado. O louvor, ele fala exatamente, se você for pegar a tradução lá do grego e também o hebraico, ele vai trazer algo muito parecido. O louvor, ele fala de um rebuliço, ele fala de uma festa, ele fala de uma agitação. É quando eu expresso aquilo que eu sinto pelo Senhor. O louvor para Deus é quando eu coloco para fora. Então não adianta você pensar que chega na igreja, cruza o seu braço, fecha os seus olhos e fala, eu estou louvando. Não está. Não está. O louvor, ele é expressivo. Ele tem que ser colocado, seja em palavras, seja em palmas, seja em dança, seja em cânticos. E quando nós chegamos nesse ambiente de louvor, quando nós entendemos a importância para nós do louvor, então o louvor, ele vai nos levar no lugar da adoração. O louvor é externo, a adoração, ela vem do coração. Mas para que nós possamos chegar nesse lugar de adoração, nós precisamos passar por esse lugar de louvor. Esse é o primeiro ambiente. Quando nós nos expomos a um lugar, um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, ali nós estamos propensos a viver a manifestação do milagre de Deus em nossas vidas. O segundo ambiente onde Deus se manifesta é o ambiente onde Ele é revelado. Quando Deus, ele é revelado, quando Jesus, ele é revelado, quando a sua palavra é revelada, quando a sua verdade é revelada, ali ele se manifesta. E quando lemos esta passagem, nós vamos entender que estas duas situações, elas vão acontecer, não é claro ao texto, mas fica claro quando nós vemos o resultado do que acontece na casa de Pedro. Quando a sogra de Pedro, ela é curada, quando a sogra de Pedro é visitada pela virtude, pelo poder do Senhor Jesus, eu tenho certeza absoluta que naquele lugar Jesus, ele é louvado, naquele lugar Jesus é glorificado, naquele lugar existe a adoração, e aquele ambiente de adoração começa a atrair a atenção das pessoas. Por quê? Porque agora ele está manifestando o seu poder. Quando Jesus, ele opera o milagre na vida da sogra de Pedro, eu entendo que ele é revelado. Provavelmente pessoas, Hilda, que estavam ali, talvez vizinhos curiosos, vendo de uma hora para outra aquela mulher que estava enferma, com febre, acamada, de repente fazendo comida, preparando o jantar para Jesus e os seus discípulos. Eles começam a dizer: ei, o Nazareno está na casa de Pedro, alguma coisa aconteceu, porque a sogra de Pedro foi tocada por ele e ela foi curada. E eles começam a revelar o que Jesus fez, e a revelação do que Jesus fez começa a atrair a presença de Deus e a presença das pessoas. Pastor, eu preciso viver um milagre no meu casamento. Então exponha seu casamento em ambientes de adoração. Exponha seu casamento em ambientes onde Jesus seja revelado. Pastor, eu preciso viver um milagre na minha vida profissional. Então se exponha nos ambientes de adoração, se exponha no ambiente onde Ele é revelado. Talvez alguns de nós ainda não estamos sendo tocados pelo sobrenatural, porque nós estamos escolhendo estar nos lugares errados. Evangelho de João, capítulo 12, verso 9. Antes de ler, deixa eu explicar aqui o contexto, para a gente ser mais rápido. Nos evangelhos nós vamos encontrar Jesus visitando a cidade de Betânia pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes nós encontramos a passagem de Jesus ali, descrita. Talvez ele tenha ido outras vezes, mas não foi descrita. E as 3 vezes que Jesus passa pela cidade de Betânia, sempre, as 3 vezes tem algo em comum, que ele sempre tem um relacionamento, ele tem um envolvimento, ele se aproxima de uma família, que é a família de Lázaro. A primeira vez que Jesus visita a casa de Lázaro, Lázaro e suas irmãs servem o jantar a Jesus e os seus discípulos, e é aquele episódio onde Maria, a irmã mais jovem, ela está sentada aos pés de Jesus num ambiente que deveria inclusive estar dentro da cultura judaica, que era um ambiente dos homens, e Marta estava cozinhando sozinha. Ela fica indignada e diz: mestre, não te importa que eu aqui estou a trabalhar sozinha, enquanto ela está aí sentada, bonitona, está na folga? Mais ou menos essa linguagem. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Ali nós entendemos, tem várias lições que nós podemos tirar, principalmente do ativismo, da agitação que tem nos tirado da presença do Senhor. A segunda visita que Jesus faz à cidade de Betânia é quando Lázaro, o amigo de Jesus,
o irmão de Marta e Maria falece. Na verdade, quando ele adoece, elas mandam chamar Jesus dizendo: Lázaro está doente, precisamos que você venha orar por ele. Elas acreditavam no milagre. E Jesus, ele chega 4 dias depois. Quando ele chega, elas já estão desoladas, angustiadas, porque Lázaro, ele chega 4 dias depois que Lázaro já está sepultado. E elas dizem: não tem mais o que fazer, Lázaro morreu. E Jesus diz: não se preocupem, porque aquele que crê, ainda que morra, viverá. E ele vai até o túmulo de Lázaro, já fechado, e ele declara: Lázaro, ele chama, Lázaro vem para fora, e Lázaro ressuscita. Milagres acontecem. E a terceira visita que Jesus passa por Betânia é exatamente neste episódio, onde Jesus chega à casa de Lázaro. Mais uma vez ele está jantando à casa de Lázaro, e a Bíblia diz que Maria, tomada por um sentimento de adoração, por uma entrega do seu coração, ela pega um perfume e derrama sobre os pés de Jesus, e ela começa a lavar os pés de Jesus e secar com os seus próprios cabelos. É o episódio onde Judas Iscariotes, que já estava roubando da bolsa do dinheiro, ele começa a julgar o que ela estava fazendo, dizendo que aquele dinheiro poderia ser usado para outra coisa, como dar aos pobres. Jesus dá uma chamada nele e nos discípulos que são influenciados pela maldade do seu coração. E a parte que eu quero chamar a sua atenção do verso 9, é quando diz assim o texto: quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também foram ver Lázaro. Olha para mim, eu não encontro nas escrituras sagradas, eu não lembro, pelo menos, Tiago, em nenhum outro episódio onde Jesus ele divide a sua atenção com alguém. Eu não lembro de pessoas virem assistir, ouvirem, conhecer, ouvirem, ver alguém que recebeu o milagre, como aconteceu aqui. A Bíblia diz que há uma divisão entre os dois na sua atenção. A Bíblia diz: e o povo, sabendo que Jesus chega à cidade, eles vêm, eles correm para ver Jesus e também para ver Lázaro. Agora, por que eles vêm correr? Eles vêm para ver Lázaro. O texto continua: a quem Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Foi tão intenso esse desejo do povo de estar próximo dos dois, o que fez o milagre e o que recebe o milagre. E isso me chama atenção exatamente para hoje aqui, porque o que acontece na vida de Lázaro primeiro revela Jesus, e o que acontece na vida de Lázaro leva as pessoas a louvarem ao Senhor. E aqui mais uma vez poderíamos ver, Felipe, um ambiente de milagres se manifestando, que os fariseus, os religiosos, ficam indignados com aquilo. Continua no texto comigo. Então diz assim: os principais sacerdotes decidem agora também matar Lázaro, pois por causa dele muitos do povo haviam abandonado e haviam crido em Jesus. Eu vou abrir um parênteses. Tem gente que, quando ele estava caminhando na sua vida de Egito, na sua vida errante, ele não tinha dificuldades talvez em algumas áreas da sua vida, ele não tinha rejeições de algumas amizades, mas quando ele entregou sua vida para Jesus, parece que tudo fica diferente. Alguns amigos começam a abandonar, algumas lutas começam a chegar, as perseguições se levantam, pois tem a ver com o que está acontecendo aqui na vida de Lázaro. O que Jesus fez na vida de Lázaro foi tão intenso. Lázaro começa a revelar tanto essa manifestação de Cristo na sua vida, que os inimigos que queriam matar Jesus agora querem matar ele. E tem gente que não gosta de Deus, quando fica sabendo que você está caminhando com Deus, ele começa a não gostar de você. Já notou isso? Você fala assim: mas por quê? Não tem uma explicação delas, eu tenho uma explicação para você, porque agora você tem o favor de Deus na sua vida. Mas eu quero colocar o meu foco e a minha atenção, Denis, exatamente no que acontece desse povo vindo até Jesus, mas vindo também até Lázaro, porque o que Jesus faz é glorificado pelos povos, ele é revelado pelos povos. Deixa eu te perguntar: aquilo que Deus fez na sua vida tem revelado Jesus para os outros? Será que a tua transformação, ela tem chamado a atenção das pessoas? Quando Deus faz um milagre na sua vida, não é para ficar só sobre você, é para você derramar esse milagre na vida de outras pessoas. Creia nisso. O ambiente, ele vai trazer o milagre. Ambientes onde Deus é adorado, ambientes onde ele é revelado, ali acontecem milagres. Agora vai comigo na sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Samuel,
1 a Samuel, capítulo 1, verso 9, nós vemos um exemplo muito claro de alguém que quando entra no ambiente certo, ele é visitado pelo milagre de Deus. Deixa eu contar o contexto para a gente chegar exatamente no verso 9. Aqui nós encontramos a história de Ana, mãe do profeta Samuel, um dos maiores profetas do Velho Testamento, aquele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, e que no final da sua caminhada como líder daquela nação, ele se levanta diante de uma nação inteira, Binho, e diz: devo algo para alguém, defraudei, enganei, tirei algo de alguém. E o povo se levantou, Rita, e disse: não nos deve nada. Um cara de integridade. Porém, segundo a condição natural da mãe de Samuel, ele nem teria nascido. Por quê? Porque Ana era estéril. A Bíblia diz que Eucana, um levita, se casa com Ana, se apaixona por ela, casa com ela, porém ela não pode lhe dar filhos, ela é estéril. Ela infelizmente tinha o seu útero seco, segundo essa cultura judaica. Então, pela lei judaica feita por homens e não por Deus, um homem que casava-se com uma mulher que não podia lhe dar filhos tinha o direito de casar com uma segunda mulher, para que esta mulher viesse lhe dar filhos. E esse levita chamado Eucana, ele se casa com uma segunda mulher chamada Penina. O problema é que o coração de Eucana estava com Ana, e Penina era um instrumento apenas para que ele tivesse filhos. E ela, vendo que ele amava mais Ana do que ela, e Ana não dava a ele o que ela deu, a Bíblia diz que ela começa então a provocar Ana, ela começa a oprimir Ana. Ana já era oprimida porque ela tinha essa enfermidade, e a sua rival, diz o texto, continuava constantemente a oprimindo, ao nível de um momento ela dizer: Ana, Deus me dá filho, senão eu morro. Eu acredito que essa mulher, ela deve ter clamado ao Senhor todos os dias na sua casa. Eu creio que todas as suas orações ela pedia: Deus, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. Mas em nenhum desses dias que ela estava na sua casa clamando, nenhum desses dias que ela estava buscando, ela foi visitada pelo milagre do Senhor. Porém, um dia, seu marido levita, Eucana, traz toda a sua família para uma das festas judaicas no templo na cidade de Siló. Ele vinha para servir e também vinha para adorar. Cultura judaica, 7 festas judaicas. O judeu deveria constantemente nestas festas estar adorando, louvando, expressando o seu louvor, trazendo as suas ofertas e cereais, seus dízimos, literalmente celebrando. Pelo menos uma vez por ano ele tinha que vir para uma dessas festas e trazer toda a sua família. E aqui nós encontramos então Eucana com Penina, seus filhos, Ana, vindo para essa festa. E eu fico imaginando naquele caminho a pé, o quanto Penina provocava Ana. E Ana, a Bíblia diz que chega em Siló com a sua alma angustiada. Agora vamos para o texto, capítulo 1, verso 9 de 1 Samuel diz: certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, lá no templo, Ana se levanta. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor, e Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção ao sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração, se me deres um filho, eu dedicarei para o Senhor totalmente, e o cabelo dele nunca será cortado, um voto de nazirado. Enquanto ela fazia oração ao Senhor, Eli observava, o sacerdote estava observando. Continua o texto: e viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse embriagada. Olha o que está acontecendo. Ana está colocando o seu coração para fora. Ana está clamando ao Senhor. O sacerdote, que aqui já estava desconectando de Deus, não só porque estava velho, mas infelizmente a sua casa já estava corrompida. Capítulo 2 de 1 Samuel já vai falar disso. Ele, pensando que Ana está embriagada, ele vai chamar a atenção dizendo: ei mulher, isso é hora de você já estar bêbada, isso é hora de você já estar embriagada. Mas Ana diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou com a minha alma angustiada, clamando ao Senhor. Então Samuel olha para ela e diz assim: aquilo que você pediu ao Senhor, nessa mesma data, nesse mesmo tempo, no ano que vem, irá acontecer. E a Bíblia diz que no ano seguinte, quando Ana voltou a Siló, ela trouxe Samuel nos braços. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. O ambiente onde Silvio Jesus ele entra também é um templo, uma sinagoga.
Mas naquele ambiente onde Jesus entra, não tem, Paulo, revelação. E naquele de Deus, e naquele ambiente não existe louvor e adoração a Jesus. E o que aconteceu naquele ambiente? Nada, a não ser poucos milagres. Olha o texto que você conhece muito bem. Jesus então deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré. Nazaré era qual cidade? A cidade onde ele cresceu, onde ele foi criado, a cidade onde Jesus tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos que começaram a ouvi-lo admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar estes milagres? Eles já estavam sabendo que Jesus estava fazendo milagres em outras cidades. Eles sabiam que o filho de Maria, dele, já estava sendo usado poderosamente pelo Pai em outros lugares. Ou seja, eles sabiam, mas eles não quiseram reconhecer. Eles não quiseram revelar ali entre eles. Não teve uma revelação naquele ambiente. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui entre nós? E se sentiram muito ofendidos. Olha para mim, ele começa a ser exaltado e glorificado por onde ele passava, por aquilo que o Pai fazia na vida, através da vida dele. Ele começa a expressar o reino dos céus, revelar o reino dos céus. E os seus patrícios, ao invés de glorificarem e revelarem que ele de fato era um homem que manifestava o poder de Deus, e depois saberiam que era o próprio Deus, ele se sente ofendido. Continua comigo no texto. E eles se sentiram ofendidos. Então Jesus disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos na cidade, menos a cidade e entre os seus parentes e a sua própria família. E eu fecho aqui dizendo a última parte: por isso não pôde fazer muitos milagres ali. Onde Jesus é revelado, onde Jesus é adorado, ali o milagre acontece. Onde Jesus não é reconhecido, onde não existe adoração, louvor, não tem milagres. A Bíblia diz: não aconteceram muitos. Por onde ele passava, Karine, as pessoas eram tocadas de forma sobrenatural, mas na cidade dele não. Segunda lição que eu aprendo com essa mensagem: se eu e você não estamos sendo visitados pelo milagre de Deus em nossas vidas, talvez nós estamos no lugar errado. Quais são os ambientes que você tem se exposto? Se nós estivermos em ambientes de desonra a Jesus, ele não vai fazer milagres. Não é que ele não quer, é a desonra que não vai permitir. Em Nazaré não teve milagres porque teve desonra. Se eu e você estamos frequentando ambientes onde existe murmuração, o que é a murmuração? Ela é o contrário da adoração. A murmuração, ela é uma fé contrária. A murmuração é um louvor ao diabo. Quando você murmura do seu casamento, você está louvando o diabo, as trevas na sua casa. Quando você murmura sobre o seu trabalho, você está louvando o diabo no seu trabalho. Não tem milagres. Não seremos visitados pelo favor de Deus, e não é porque Deus não quer, é porque esses ambientes limitam a manifestação sobrenatural. Deus, ele se manifesta onde há adoração, mas se houver murmuração ali, a adoração não leva ao milagre. Não é que ele não tem poder, é que nós estamos no lugar errado. O que o Salmo 1 diz? Vai comigo lá no Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, que não se detém no caminho dos pecadores, e não se ajunta na roda dos zombadores, escarnecedores. 3 grupos de pessoas eu e você precisamos estar longe, porque senão não teremos a bem-aventurança, o favor, seremos felizes: pecadores, ímpios e zombadores. Pastor, então quando eu vou trazer uma pessoa para Jesus, se eu não ficar perto dela, ei, deixa eu te falar, não é uma questão de você trazer e influenciar, é a questão de você ser influenciado. Ele diz: feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que ele escolhe os lugares onde ele está indo. Ele faz essas escolhas. Por quê, gente? Não é que Deus ele quer segregar o ímpio, o zombador. É porque esses ambientes vão atrapalhar a manifestação do céu na sua vida. Anota lá: 4 grupos de pessoas ou 4 comportamentos, ou 4 lugares que nós não podemos estar se queremos viver o milagre. Não esteja onde tem murmuração. Pastor, eu preciso viver um milagre na minha casa. E o que tem sido declarado na sua casa? Louvores ou murmuração?
Porque onde tem murmuração, Rogério, ali tem sequidão. Falo isso para vocês sempre. O povo de Israel fica 40 anos no deserto, Jean, por conta do quê? Por conta da murmuração. Deus, ele fica indignado e fala assim: acabou, Moisés, parou, Moisés, não aguento mais esse povo. É assim que Deus fala. A gente não lê, cada um lê do jeito que gosta de ler. Ele falou: vou começar um povo novo, não aguento mais esse povo murmurador, esse povo rebelde, desobediente. Ele falou assim: Evandro, vou começar um povo novo, uma nação nova da sua família. Moisés falou: não, Senhor, tenha misericórdia deles, eles ainda são tolinhos. Deus falou: não, vou começar. Ele falou: não, imagine o que os povos vão dizer, o Senhor tira eles do Egito, atravessa eles o Mar Vermelho, e daí eles morrem aqui, não tenha misericórdia. Deus falou: ok, Moisés, eu vou aceitar a sua intercessão. Olha o poder da intercessão. Quando você é o murmurador, a sua murmuração influencia, contamina os outros. 10 espiaram a terra, 12 conheceram os frutos da terra, mas 10, ao ver os frutos, ao visitarem a terra, voltaram e ao invés de louvar a Deus por aquilo que Deus tinha dado, murmuraram. E a murmuração deles tocou o coração do restante do povo, onde milhares começaram a murmurar. Flávio Joséfo diz que a murmuração daquele povo se ouvia a quilômetros de distância no deserto. A murmuração deles era tão grande, o murmúrio era tão grande, que a quilômetros se ouvia, não milhares, mas quilômetros se ouvia a murmuração daquele povo. E Deus falou: pegue cada dia que aqueles 10 espias visitaram a terra, e multiplique cada dia daqueles por 1 ano. Esse será o tempo que o povo vai ficar no deserto. Na sua casa tem tido murmuração ou adoração? A gente celebra, mas agora fica a pergunta. Segundo lugar que eu e você não podemos estar: não esteja onde há incredulidade. Incredulidade. A incredulidade, ela é tão maligna e tão destrutiva, que ela é um dos 8 pecados condenáveis de Apocalipse 21:8. Diz lá: os covardes, os abomináveis, os assassinos e os incrédulos. A incredulidade, ela está lá naquele grupo de pecados condenáveis. A incredulidade, ela não só vai afastar você do milagre de Deus, como ela também vai afastar você da salvação. Não acredito, não creio, não acontece. Cuidado. A incredulidade, ela é o contrário da fé. Jesus, quando vai fazer milagres, nós vamos ver vários episódios dizendo: seja feito conforme a sua fé. Terceiro ambiente, onde ele é desonrado, João. Quando Jesus chegou na terra de Nazaré, não houve honra na terra de Nazaré. A Bíblia diz: ele não pôde fazer ali muitos milagres. O que é um ambiente de desonra? O ambiente de desonra é aquele ambiente profano. O ambiente de desonra é aquele ambiente onde se fala de Deus, mas não se vive os princípios e a verdade de Deus. Quarto ambiente: não esteja em ambiente onde há zombaria do nome de Deus. Hoje se tornou, infelizmente, a Bíblia diz, né, Paulo fala a Tiago, que os últimos dias eles seriam terríveis, o amor de muitos esfriaria, e nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas antes elas tinham muito mais respeito ao nome de Deus, tinham muito mais respeito à igreja de Cristo. Hoje as pessoas, elas zombam da igreja, elas zombam de Deus, elas zombam do nome de Jesus. Aqui o salmista diz: bem-aventurado aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Você precisa honrar o nome de Jesus. Honre a igreja de Cristo. Ah, mas porque tem a igreja lá que, irmão, pessoas podem ter falhado na igreja, pastores podem ter falhado, mas a igreja continua sendo a noiva de Cristo. Não é esse ambiente, não é igreja, esse prédio não é igreja, esse prédio é só um prédio locado, a igreja somos nós. E se eu estou num ambiente de murmuração, de incredulidade, de zombaria, de desonra, eu estou num ambiente onde provavelmente eu não vou viver o milagre. Outro ponto importante quando nós falamos desses ambientes: tem pessoas que ele construiu o ambiente físico. Por exemplo, empresários. Tem empresário que precisa viver o sobrenatural no seu negócio. Eu pergunto: o que você está fazendo para que a sua empresa seja visitada pelo milagre? A roda dos escarnecedores ou o lugar de adoração? Teu negócio só existe porque Jesus te deu a oportunidade de tê-lo.
Crente José Arci, ele precisa se posicionar, e eu vou revelar Jesus onde eu estiver, porque quando eu revelo Jesus, milagres acontecem neste ambiente. Eu vou adorar o Senhor onde eu estiver, porque quando eu adoro o Senhor, milagres acontecem. Se eu e você queremos viver um ambiente, se queremos viver milagres no nosso casamento, o nosso casamento precisa ser, a nossa casa precisa ser um ambiente de adoração. Pastor, eu preciso que meus filhos sejam resgatados. Eu tenho filho nas drogas, então comece a revelar Jesus dentro da sua casa. Já falei isso para você. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Vamos almoçar. Antes, oração. Oração. Nessa casa ninguém põe a mão em nada se a gente não tiver um tempo de oração. Mas começa a expressar a sua adoração, revelar Jesus na sua casa, você vai ver o milagre acontecendo. Não podemos nos expor a um ambiente de murmuração, mas sim um ambiente de revelação e adoração. Nós não podemos nos expor a um ambiente de zombaria, mas temos que nos expor a um ambiente de revelação e adoração. Se somos, somos. Não é meio. Sabe por que o islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo hoje? Porque eles acreditam no engano, mas eles acreditam de tal forma que eles estão expressando o que eles acreditam onde eles vão. Alguns países da Europa hoje, eles estão tomados pela cultura islã. Você vê isso nos filmes, você vê isso nos programas. Por quê? Porque esses caras não têm vergonha de revelar naquilo que eles acreditam. Agora tem muito crente que tem vergonha, que o cara é um agente secreto dos céus. Eu não revelo Jesus pelo quanto eu grito. Eu não revelo Jesus pela linguagem de crente que eu tenho. Eu revelo Jesus que eu expresso na minha vida de adoração. Número 1, Deus se manifesta em ambientes, Luiz, de adoração e revelação. Número 2, eu preciso fugir dos ambientes onde Ele não é revelado e não é adorado. Número 3, eu preciso aprender a gerar ambientes de adoração onde eu estiver. Eu tenho que criar esse ambiente. Eu tenho que ser esse agente de transformação. Crie esse ambiente. Crie um ambiente de adoração para seus filhos. Eu falei quando fizemos a série da família, seus filhos podem rejeitar o Deus que você serve, a vida cristã que você tem, mas no dia que o sapato deles apertar, sabe para quem eles vão correr? Para você. Para você. Eles vão correr para você. A oração eles vão pedir para você. Quem vai ser esse pilar de sustentação espiritual vai ser você. E o ambiente onde eu e você queremos viver o milagre, ele precisa ter revelação e adoração. Revelação e adoração.